Olá a todos. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre a parte de desintoxicação, mas também do que é a ansiedade como tal. Então, deixa eu ver se eu consigo. Olá, Mônica. Ok. Então, vamos tentar hoje. Eu quero aqui falar de várias coisas e antes de mais nada dar as minhas desculpas, não é? Ou pedir as minhas desculpas porque ontem tivemos um problema técnico e o nosso live é sempre nas terças-feiras e ontem tivemos um problema que foi impossível realizar o live no dia de ontem, ok? Então não há hipótese, foi algo que passou com o meu telefone, portanto não tinha o que fazer. Portanto, não tinha o que fazer e nem tinha como avisar, nem nada. Era uma situação meio complexa. Eu não sei se ficou fixo. Ai, adoro os corações. Não sei se ficou fixo o título. Se não ficou, já veremos. Já me avisarão. Anabela, um beijinho pra ti. Pronto, então é assim. Quando a gente tá... antes de mais nada... segunda coisa, primeiro explicar que ontem não consegui fazer o live e hoje o que eu queria comentar com vocês é saber como é que vocês estão, não é? Acho que é importante, não ficou, olha, estão me avisando que não ficou aqui fixo. Epa, eu não sei se eu consigo deixar esse negócio aqui fixo, peraí. Aqui tá muito bem e eu acho que eu tenho que pôr aqui publicar, mas eu acho que tem mais alguma coisa para fazer, não sei, olha, se ficou, se não ficou... Em algum momento fica... eu acho que eu já sei como é que é. Oi, Vicky. Acho que eu já sei como é que é. Acho que é por aqui e aqui. Será que é assim? Não sei. Pronto. Se ficou. Se não ficou, ficará. Pronto. Então é assim. Era para saber um pouquinho como é que vocês estão metidos nesse desafio. Eu confesso que está indo bem, me sinto bem. Olha, tô aqui com, água aqui, água em tudo quanto é lado, tratando de hidratar o máximo possível, porque isso faz imensa diferença. Obrigado pelos corações. E pronto, com muitas coisas, não é? Porque a gente continua fazendo o desafio, mas continuamos a trabalhar, a fazer uma quantidade de coisas. Então, é isso mesmo. Já fiz também o meu exercício hoje, que não, às vezes não consigo fazer com o tempo que eu queria, mas pronto, aí essas são as coisas que a gente tem que ir tirando proveito e tratando de organizar o máximo possível. Então vamos lá. Nosso objetivo é desintoxicação, é efetivamente usar esses pequenos momentos que a gente tem aqui para desintoxicar. Por quê? Porque... querendo ou não, vocês vão entender quando eu continuar aqui explicando um pouquinho mais, que o fator de ansiedade tem a ver com isso tudo. Então, vamos lá. O que é importante que a gente tenha? Eu até fiz aqui um escritinho, foi tudo muito organizado no sentido de poder vos explicar e de forma... Vamos lá, não posso utilizar termos científicos porque senão isso aqui ficaria chatíssimo, mas tratando de colocar... Cristina, um beijinho. Tratando de colocar o mais fácil possível. Mas é preciso entender que quando nós temos o organismo congestionado, o nosso fígado um pouco complexo, ou porque eu tenho excesso de peso, ou porque realmente há uma situação dessa quantidade de xenobióticos, de toxinas que nos afligem a todos. Não há nenhuma forma, não há nenhuma... uma pessoa que esteja completamente sem esse tipo de elementos que acontecem e que não estejam susceptíveis ou não estejam baixo essa situação de que estamos todos realmente complicados nesse sentido de contaminações e dessas intoxicações que temos, tanto por via alimentar, por via do solo, pelos pesticidas, pelos processos de radiação, o próprio uso excessivo
da radiação, não só de telemóveis, mas de outros elementos que estamos sempre subordinados a uma questão bastante importante. Por isso que de tempos em tempos é necessário fazer algum tipo de desintoxicação e tratar de eliminar os agentes causadores dessa situação que são mais complexos. Isso aqui é fundamental. Então vamos lá. Quando a gente tem esse sistema no organismo, a gente fala de desintoxicar, a gente chama um sistema de defesa e de reparo. Por quê? Porque o organismo efetivamente vai defendendo, mas vai reparando à vez. Camila, um beijinho, Patrícia. Que bom que estão por aqui. E essa situação de defender o organismo de todos esses agentes também são medicamentos, são coisas normais que utilizamos no dia a dia. Os próprios desinfetantes, todos esses elementos nos afetam. Então, o nosso organismo está sempre tratando de reparar. Por isso que é importante, de tempos em tempos, como já falei, tentar desintoxicar. E esse sistema, a gente já falou várias vezes que existe dentro da célula, cada célula do corpo, algumas células têm umas quantidades maiores, tem elementos dentro das células. A célula é vamos dizer que quando a gente estudou em biologia, quando era criança, todos na 5ª série, por aí, estudaram alguma coisa de biologia. Então, perdoem, que aí chegou umas mensagens, eu fui tirar e acabei mexendo mais do que devia. Então, vejam bem, Alice, um beijinho. Quando a gente estudou, a gente sabia que uma célula dentro do corpo tem uma célula, tem um núcleo e tem várias coisinhas que se chamam organelas citoplasmáticas, que são elementos que estão em volta da célula e que fazem toda a função no nosso organismo. Por quê? Porque nós somos um conjunto de células forma um tecido, o conjunto de tecidos vai acabar formando o nosso organismo, vão formar os órgãos e a partir daí o nosso organismo. Então, a nível mínimo, nós somos uma célula, não é? E cada uma dessas células tem uma organela que se chama mitocôndria. E ela é extremamente importante, extremamente importante. Eu já falei muito aqui de coenzima Q10, algumas vezes, acho que várias vezes. São elementos que nos ajudam a manter a saúde dessa mitocôndria, manter essa mitocôndria da forma mais adequada possível. Então, quando a gente tem essas mitocôndrias bem funcionantes, por exemplo, o tecido muscular tem muitas mitocôndrias, porque é um tecido muito ativo, que respira muito, que consome, que oxida energia, que forma energia para você fazer o movimento. Você precisa de energia dentro dessa célula, que a gente traz a energia da onde? Da comida, de uma boa alimentação. Então, dos hidratos de carbono, das gorduras, das proteínas, gorduras boas e assim por diante. Então, isso a gente chama de macronutrientes. Então, quando a gente tem essas mitocôndrias funcionantes, o nosso organismo todo funciona muito bem. Eu estou bastante ativa e eu tenho energia para fazer as coisas, e isso é fundamental. Por quê? Porque essas mitocôndrias são responsáveis para dizer dentro da célula, as células têm um tempo de vida. E a mitocôndria acaba ela mesma decidindo, digamos assim, o ciclo de vida dessa célula, ou seja, quanto tempo a célula vai viver e quando é que ela vem a terminar o seu ciclo. Tem células que duram 3 dias, tem células que duram 3 meses, por exemplo, as células do sangue duram 3 meses. E em 3 meses elas morrem e tem outra célula. As células da pele duram 3 dias. Então, cada 3 dias nós descamamos a pele, o cabelo e formamos novas células e assim por diante. E isso é dado um pouco por essa mitocôndria. Quando nós temos mitocôndrias bem formadinhas e temos uma boa quantidade, o que acontece? Que simplesmente nós vamos efetivamente ter aqui uma situação muito vantajosa em poder fazer esse metabolismo o mais adequado possível. Pronto. Então, com isso, eu também atuo sobre o sistema imunológico, que é a minha resposta imunológica. E isso faz com que eu tenha uma resposta a tudo no meu organismo com relação a tudo que seja tóxico. Por quê? Porque eu ativo o meu sistema imunológico. E o sistema imunológico não é só para os vírus, é para tudo. Para os alimentos, para os colorantes, para uma série de situações. Por quê? Porque eu posso ter algumas, inclusive, intolerâncias, sem dar-me conta, porque meu organismo dá a volta nisso e expele, manda para fora, excreta tudo que não serve. Pronto, mas o que isso tem a ver com a ansiedade? Tem tudo a ver com a ansiedade, já vão ver. Então, só seguindo o nosso processo,
Se o fígado está muito congestionado, nós temos dificuldades, então, de fazer esse processo de limpeza, de reparo, de defesa, limpeza e o próprio reparo, porque isso acontece durante todo o tempo. Aqui intervém, então, o sono, ok? Já é um dos fatores. Por quê? Ninguém acomoda a autopista que vai para Cascais de dia. Vocês já perceberam isso, não é? Quando é que são feitas as reparações na autopista? À noite. Por quê? Porque tem menos tráfego de carros. Durante o dia, nós temos o corpo muito ativo e é a mesma situação. Então, é à noite que nós fazemos reparação tecidual. Quando? Quando estamos a dormir. Por isso é necessário, já podem entender aqui a necessidade de ter um sono, e quanto mais profundo e reparador seja esse sono, melhor a condição que vamos estar. Então isso aqui é fundamental. Já temos um primeiro ponto aqui importante que tem a ver com a própria situação de ansiedade e com a própria situação da imunidade, da minha resposta. Porque a imunidade, nós temos dois tipos de imunidade, digamos assim. Nós temos uma imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela, que quando somos bebês, nós passamos pelo, vamos dizer que nascemos de um parto, passamos pelo canal do parto, ou foi uma cesariana, já vou ter aqui micro-organismos que vão já me ajudar a melhorar essa imunidade, que fazem parte dos tais probióticos, que são dados pela minha mãe, por quem me gerou, então, e por todas aquelas células que eu trago. Depois o aleitamento materno faz parte de aumentar, inclusive, essa imunidade do bebê, e depois eu tenho uma imunidade adaptativa que vai acontecendo dia a dia com o meu crescimento. Isso é normal para todas as pessoas, é exatamente igual. Então, o que é importante a gente ter aqui, que é importante que a gente tenha em consideração em relação a isso? Que quando o fígado fica congestionado, eu posso ter até processos onde eu tenho retenção hídrica. Então, às vezes as pessoas chegam e comentam muito que tem retenção hídrica no consultório, que tem inchaço, que tem uma série de situações aqui que acontecem, e justamente às vezes toda essa situação não é só do rim que pode estar funcionando com maior ou menor dificuldade, não, às vezes é pela congestão própria do fígado que não consegue fazer essa detoxificação de maneira adequada e importantemente, ou seja, de forma inteligente, ok? Por quê? Porque às vezes o fígado está congestionado. Então, a gente quer que esse sistema que acontece no corpo é um sistema de comunicação. E ele precisa estar bem, vamos dizer, orquestrado para que tudo aqui funcione da melhor maneira possível. E é fundamental isso. Então, vamos lá. Se nós temos essa congestão do sistema linfático por uma congestão do próprio fígado, eu vou gerar uma coisa que são algumas citocinas, que são citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, eu vou inflamar o meu organismo, porque é uma dificuldade da destoxificação do próprio fígado, que tem uma sobrecarga e não consegue ajustar isso tudo. Então, vamos lá. Eu preciso, a partir desse momento, buscar um equilíbrio. E o equilíbrio vem um pouco com essa situação da ansiedade. Por quê? Tem vários estudos científicos e cada vez mais de situações onde a ansiedade como tal, e o que é a ansiedade? A ansiedade são essas situações de medo, de angústia, de excesso de preocupação, de apreensão. Estar apreensivo é algo complexo, e então essa situação gera a própria incapacidade das células funcionarem como devem funcionar para desintoxicar o organismo e por ende, ou seja, por um mecanismo aqui reverso, tem maior dificuldade de melhorar a função ou deixar que o fígado faça a sua função de forma natural, normal. Então a ansiedade, ela atua incluso sobre a parte imunológica de forma direta. Então, vocês não percebem que quando a pessoa está muito ansiosa ou tem a imunidade mais baixa,
ou seja, a pessoa tem mais gripes com facilidade. Não estamos a falar de coronavírus, porque o coronavírus aqui nos alterou completamente o nosso sistema e aí sim afeta diretamente a parte imunológica, diretamente a parte do fígado e diretamente a parte dos pulmões, ok? Ou seja, o vírus foi muito bem feitinho mesmo para ele ir nos lugares certos, para fazer tudo aquilo que é impossibilitar o corpo de ter resposta, impossibilitar o fígado de desintoxicar um agente tóxico, um agente de fora, ok? Que os vírus também são agentes de fora, e então nos afetou de tal forma e nos leva às consequências que estamos vendo todos os dias, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui porque é importante. Então, como eu vos falei, tem cada vez mais estudos que lidam, ou que tratam, ou que organizam, ou que percebem, melhor dito, a relação entre o emocional, entre o que é a parte mental e a parte espiritual. Entrando com muito detalhe, eu não vou entrar na parte espiritual porque isso gera muito detalhe, mas na parte emocional sim, e na parte mental também, porque é aí onde nós conseguimos controlar essa situação da ansiedade. E a ansiedade aqui, ela afeta de tal forma o organismo, e quanto mais crônica for, ou seja, não é só a ansiedade que hoje eu fiquei estressada com alguma coisa porque, pronto, coisas qualquer do dia a dia que uma coisa não dá certo, isso já gera ansiedade, já gera angústia, já gera estresse. Mas isso muitas vezes nós pontualmente damos volta e a grande vantagem é tentar aprender a dar volta a essas situações todas que nos surgem. E nos surgem isso todos os dias. O problema é quando a ansiedade se cronifica. E então, para tudo, eu tenho uma supervalorização dessa ansiedade. Eu tenho uma supervalorização dessa ansiedade. Eu tenho uma supervalorização das situações que não merecem provavelmente toda essa energia que muitas vezes eu coloco, e aí sim entra a minha parte emocional e entra a minha parte mental. E aí é onde a gente tem que tratar disso. Por quê? Porque quando eu durmo mal, quando eu estou ansioso, o que acontece? Eu estou preocupado. Ao estar preocupado, o que acontece? Eu durmo menos profundo, ou durmo e acordo com certa repetição, com certa dificuldade. E essa é a situação que queremos evitar aqui. Então, esses processos de ansiedade, o que acontece a nível celular ou a nível orgânico, é que ele modula e modifica toda essa cascata dessa produção dessas substâncias que eu chamei citocinas, que são substâncias geradas por nós mesmos de forma pró-inflamatória. E isso é extremamente complexo. Então, o que acontece? Eu estimulo, acabo produzindo mais cortisol. O cortisol é um daqueles hormônios, igual que a adrenalina, são hormônios, e o cortisol, sobretudo, é um hormônio que é produzido de manhã cedo, de madrugada, inclusive, ele tem um pico mais alto, é de manhã, logo cedinho, e são aqueles hormônios do estresse, são aqueles hormônios que, no nosso tempo ou na nossa pré-história, nos fazia estarmos ativos, atentos, fugir do animal que podia vir me comer, podia vir na pré-história um dinossauro, dinossauro não, porque nós não estávamos nessa época, mas um grande animal, um tigre de sabre, que vinha nos atacar e nós tínhamos que nos defender. Então, essa situação do que é o cortisol, essa parte hormonal, nos aflige diretamente e de forma bastante importante sobre essa cascata da produção dessas citocinas pró-inflamatórias. Então, faz com que o organismo esteja todo o tempo em atenção, em estresse, em alarme, em estado de alarme. E isso é negativo. Isso é extremamente complexo, porque eu, então, interfiro nessa produção adequada, não deixo, inclusive, que o meu fígado funcione da maneira com que tenha que funcionar, e vai modificar, então, todo esse sistema de reparo e todo esse sistema de defesa, que é o que a gente quer fazer nesse momento. Então, o que a gente precisa fazer para isso? Primeiro de tudo,
é importante tentar ter a questão do sono controlada. O sono aqui é fundamental. Como é que eu consigo controlar o sono? N formas de controlar o sono. Olha, se vocês tiverem de dúvidas, ou de perguntas, ou de detalhes, por favor, avisem, ok? Porque é importante que aproveitem esses momentos para perguntas, ou se quiserem comentar qualquer coisa. Oi, Vivi, o que vocês quiserem comentar, efetivamente aqui é importante temos esse tete a tete, ou seja, uma conversa que realmente é para ser uma conversa. Porque senão não tem muita graça, né? Só para me escutar, não. A ideia é que a gente realmente tenha esse momento para a gente poder conversar. Então, esse processo de ansiedade tem que ser tratado. A gente tem que aprender a lidar com ele. A pôr uma situação de efetivamente ter formas de lidar. Uma delas é o sono, que eu acabo de dizer. Então, para quem chegou agora, a gente está a falar sobre ansiedade e sobre o sistema de desintoxicação ou de destoxificação, como queiram chamar, aonde a gente precisa lidar no corpo e deixar com que o fígado possa nos proteger, porque é uma das funções do fígado, é fazer o metabolismo o mais adequado possível, mas fazer com que o fígado funcione bem e que possa liberar-nos de todos esses xenobióticos, de todas essas situações que nos fazem mal. Ok? Chegar a senhora, sim, tranquila. Depois, se tu quiser ver... se tu sofre muito de ansiedade, então estás aqui. É isso mesmo que você tem que ver. Então, vamos lá. O sono é primordial, ok? Outra situação que nos ajuda imensamente com a ansiedade são alguns tipos de desporto, algum tipo de exercício. Por quê? Porque os exercícios naturalmente liberam endorfinas e nos fazem trabalhar essa situação das endorfinas de uma maneira bastante mais simples, nos ajudam a relaxar melhor, ok? E esse é um dos momentos aqui importantes da questão do exercício. Mas não é um sobre-exercício, é um exercício moderado e, se possível, diário. Se a gente mantiver essa relação de ter um exercício moderado diário, já aqui melhoramos muitíssimo. Por quê? Porque transpiramos, colocamos as coisas para fora. Se eu faço essas toxinas para fora através da transpiração, que eu tenho já falado sobre isso. Quando fazemos exercício, também nos hidratamos mais, porque efetivamente é uma das funções aqui, é ajudar e depurar o fígado. Não é só com drenantes, tá bem? Com água natural, que é um dos pontos mais importantes de qualquer forma de desintoxicação. Por quê? Porque eu tenho que eliminar, eu tenho que colocar isso para fora, ok? Isso é importantíssimo. Então, o fato de correr um pouquinho, de caminhar, de fazer os exercícios que quiserem, isso para a parte da desintoxicação e para a parte do tão falado ou necessário relaxamento, yoga, relaxamento tipo qualquer exercício onde eu possa ter um momento de foco também serve. Exatamente, e melhora o nível de estresse efetivamente, ok? Então, essa é uma situação que me está comentando, tá me comentando aqui uma queridinha, que essa está sempre nos desafios. Então, é fundamental fazer esse tipo de situação para eliminar e diminuir efetivamente o cortisol. Depois existem outras situações, por exemplo, o exercício de peso, quando a gente vai no ginásio e faz o exercício de peso, eu também libero endorfinas. Ok? Por quê? Porque naquele momento é um exercício focado, só que a gente quer o exercício de peso como uma função de manter a massa muscular e de fazer um pouquinho de hipertrofia. Cada vez que nós temos mais idade, diminui a capacidade de fazer hipertrofia. Por isso é necessário ter um aumento na ingesta de proteína quando temos mais idade. E às vezes as pessoas são relutantes, não querem fazer proteína porque acham que vão engordar, tá? Não vão engordar nada. E depois outra coisa que é bem interessante, que tem surgido cada vez mais estudos e estudos científicos bem interessantes, é o uso de, por exemplo, substâncias que hoje em dia estão sendo cada vez mais estudadas e que tem uma função bastante interessante, que é o CBD. Eu não sei se vocês sabem o que é o CBD. Se alguém souber, diga aí.
Diga aí o que acha, ou o que sabe, ou o que conhece. Depois a gente vai fazer aí um inquérito, até para as pessoas se interarem um pouco. No nosso corpo nós temos alguns, vamos dizer, elementos em que a gente chama a nível bioquímico de receptores de canabinoides. Os canabinoides são efetivamente o CBD, que ele vem da cannabis e do cânhamo. A cannabis se utiliza o THC ou THC, que é o elemento que causa os efeitos psicóticos, psicogênicos do que é, ou psicoativo do que é a cannabis. Não estamos a falar disso, ok? Esse é outro assunto, isso não tem nada a ver. Mas o CBD sim é utilizado como um relaxante, como um indutor, entre aspas, de sono, onde a pessoa não é um indutor de sono do tipo que são elementos que fazem com que você não são soníferos, mas são alguns relaxantes e que te mantém, se o objetivo é ter foco, consegue ter foco. Se quer dormir, consegue dormir. Se quer relaxar, consegue relaxar. Por quê? Porque o nosso corpo tem receptores para os canabinoides e tem funcionado muitíssimo bem. Há vários estudos bem interessantes que, inclusive, trabalham a questão da depressão usando CBD e ômegas, os azeites ômega 3 e ômega 6. Por quê? Porque um dos gatilhos para causar problemas a nível de gatilhos, vamos dizer, que aumentam essas citocinas e tal, é justamente ter um excesso das gorduras ômega 6 e uma diminuição das ômega 3. Então, nós precisamos aqui melhorar efetivamente o tipo de gordura. E isso afeta diretamente a parte da ansiedade, e afeta diretamente a parte emocional, e afeta diretamente todo esse sistema de estresse, ok? Além de efetivamente termos uma alimentação muito complexa a nível de, vamos dizer, de hidratos de carbono, de gorduras e de situações aqui que já nos afetam, a questão da insulina e toda essa situação que a gente já vai começar em outro momento. Então, uma das substâncias que está sendo bastante utilizada e bastante estudada para a questão do estresse, da ansiedade, é justamente o CBD. E o CBD hoje em dia já está no mercado. Realmente, eu vou mostrar para vocês o que eu tomo, o que eu tenho. E acho que aqui é interessante ter como uma alternativa. Por quê? Porque eu vou ser bem sincera. Eu acho que se utiliza de forma muito rápida uma quantidade de antidepressivos, de ansiolíticos, já com um peso bastante mais importante, ou seja, a nível de medicamento e a nível de... todos esses medicamentos têm efeitos colaterais e se utiliza de uma forma muito fácil. Se utiliza sem induzir a pessoa a tentar fazer um exercício, a melhorar a alimentação, a fazer coisas diferentes, simplesmente se dá um ansiolítico, a paciente ficar sossegado e não incomodar e não chatear e nem nada. E eu acho que não é por aí. E então, o CBD, por exemplo, eu acho que pode ser muito bem utilizado em determinadas situações, efetivamente, não é aditivo. Por quê? Porque não tem aqui o THC, ele não tem nada a ver com o que é a marihuana ou esses outros elementos no sentido de que são drogas psicoativas. Não tem THC, efetivamente, para causar aqui, efetivamente, situações desagradáveis. Pois é, e no Brasil, inclusive, eu vou mostrar o que eu tomo, e no Brasil, aí no Empório Fischer, eles vão ter, que eles vão ter lá, para que seja facilmente encontrado aí. E isso são situações que, pronto, são momentos em que nós podemos nos controlar, tratar disso sem ter de ir diretamente a drogas que são psicotrópicas e que têm um efeito colateral muito, muito maior potência e tem outras situações, e aí podemos entrar aqui num leque enorme e falar disso. Eu não sou psiquiatra e não vou falar disso absolutamente, mas de coisas que poderíamos aqui buscar alternativas. E deixo aqui bem claro, graças a Deus que existem medicamentos e situações para esse tipo de situação que é necessário. Eu acho que eu nunca comentei para vocês, provavelmente não, a Vivi é que sabe,
O meu pai era cirurgião e efetivamente ele, em algum momento da carreira dele, ele fez psiquiatria. E fez psiquiatria justamente porque percebia que as pessoas iam, por exemplo, somatizavam muitas doenças efetivamente, e quando iam para uma cirurgia, de repente uma cirurgia abdominal, ele era cirurgião, ia lá e não encontrava nada. E aquilo tinha ele com uma inquietude muito grande. E então ele efetivamente estudou psiquiatria, já era formado, já era cirurgião e tudo, nós éramos pequenos, e fez a especialidade de psiquiatria justamente para ajudar aqueles pacientes que precisavam e que somatizavam e que tinham problemas que necessitavam utilizar algum fármaco que era importante para esse tratamento. Então isso é fabuloso, e fabuloso que existem esses fármacos, só que muitas vezes se utiliza de forma assim tão rápida. O fármaco existe para uma necessidade específica. Agora, aqui onde eu moro, de manhã cedo, eu adoro sol, mas de manhã cedo, quase sempre, isso aqui tá nublado que dá vontade de chorar. Se eu vou ao psiquiatra e digo que tô triste 3 vezes, e em 3 semanas repetidas, ele vai me dar um antidepressivo, porque eu tô depressiva, porque eu tô deprimida. Claro que eu fico deprimida com chuva, como eu, você e todos. Mas não é para isso que eu preciso de um antidepressivo. Ou seja, o que eu quero vos dizer com isso? Que às vezes, se de forma muito rápida, a Vivi está dizendo que o meu pai, ele chamava Irã, que o doutor Irã era o nosso médico de família. E efetivamente, ele era o máximo. Não é porque era meu pai, é porque ele era o máximo mesmo. Ele era fantástico. Era um homem mesmo, nota 10. E então, o que justamente eu acho que é por aí. Ou seja, quando há necessidade de ter algum medicamento, um fármaco importante, um psicofármaco importante, tem que ser consultado o seu psiquiatra, sim senhor, e fazer tudo o que precisa para se tratar, e isso é importantíssimo. Mas tomar qualquer coisa simplesmente porque está um pouco depressiva, um pouco triste, porque dorme mal, há 1000 coisas aqui que se podem fazer. E então, uma delas é efetivamente, por que não, o CBD? O CBD pode ser uma excelente alternativa para justamente esses momentos que são mais complexos, que às vezes a gente precisa dar uma volta e ajustar-se, relaxar-se e pronto. E isso funciona muito bem. A Vivi está comentando aqui que quando chamava o meu pai, ele sempre atendia o chamado. E é verdade, o papai sempre estava a postos. E ele, acho que houve um momento que ele até queria que eu estudasse medicina, mas eu gostava mesmo, era de nutrição. E acho que isso é fantástico. Então, olha, eu vou mostrar para vocês o meu CBD, tá? Eu utilizo esse aqui, eu deixo ele na caixinha, por quê? Porque deve estar abrigado da luz, ok? Isso é importante. Então, eu utilizo esse aqui, tem várias marcas, mas eu nunca vou recomendar uma coisa para vocês que eu não faça, tá? Quando eu recomendo coenzima Q10, é porque eu faço coenzima Q10. Quando eu recomendo para... Oi, Sandrinha! Quando eu recomendo para vocês o ômega 3, eu recomendo aquele que eu faço. Quando recomendei o hercêutico, é porque eu faço hercêutico. E realmente funciona. Então, não vou recomendar para vocês qualquer marca, ok? Vou recomendar o que eu gosto. Ai, tu és uma querida. É assim, então eu vou mostrar para vocês o que eu faço e como é que eu faço. Esse aqui é da Suleve. Suleve é uma empresa ótima. Olha, já vou comentar aqui o comentário da Kelly. Já vou falar para vocês. Então, a Suleve utiliza aqui o CBD com MCT. MCT são triglicéridos de cadeia média, ok? Que é, por exemplo, aquilo que é encontrado no óleo de coco, ok? E é utilizado muitas vezes como recipiente, como veículo, ok? Então, como é que eu faço? Esse aqui é o meu, tá bem? Eu uso meio goteiro, ou seja, eu encho o goteiro, uso a metade assim, embaixo da língua, e seguro mais ou menos 30 segundos. Se eu tô cansada e quero dormir melhor, tomo antes de ir pra cama, ok? E relaxo e durmo super bem, super profundo. Se eu quero fazer alguma outra coisa ou que eu tô meio estressada,
Pronto, leva na bolsa e quando tá muito estressada, põe embaixo da língua e toma. Ponto, não passa mais nada. E resolve-se, ok? Então, esse aqui é excelente. O meu é de sabor cinnamon, ok? De canela, porque eu gosto de canela. Tem citrus e tem acho que neutro e canela. Eu uso canela porque é o que eu gosto. Eu guardo, por isso que essas coisinhas vêm em frasquinho escuro, porque devem ficar abrigadas da luz. É um azeite, é um óleo, muito simples, e acho que isso aqui é bastante interessante. Então, veja bem, aqui eu vou fazer um comentário que me pôs a Carrie aqui, que eu acho que é bem importante. Ela diz assim, doutora, há uns anos atrás ela andou 2 anos a tomar antidepressivos, entretanto ficava pior do que estava. E resolveu, por conta própria, deixar, pois não aguentava mais e preferiu viver sem eles. Então, efetivamente, sempre, ninguém vai deixar de tomar uma medicação que foi prescrita porque tinha necessidade, sem fazer o período de desmame. Ok? Isso é importantíssimo. Não se pode começar a tomar uma droga psicotrópica, começar a tomar e de um dia para o outro resolvi parar e parei. Não. Por quê? Porque isso desbalança totalmente o organismo. Então não pode, ok? Tem que parar devagarinho, vai tirando e vai dividindo em metade, a dose ao meio, e vai dividindo e assim por diante. Então, efetivamente, esse tipo de situações nos ajuda. Porque acham que eu já não estive depressiva? Eu tive uma depressão na minha vida e eu considero que foi uma só. Não busquei ajuda médica porque achava que eu podia resolver e realmente mudei muitas coisas na minha vida e, graças a Deus, lidei muito bem com ela, ok? Foi num período de uma grande mudança que houve e foi muito difícil e eu passei por uma cirurgia de emergência, me abriram a barriga daqui até aqui embaixo por um volvo intestinal. O volvo é uma dobra que acontece no intestino, provavelmente por estresse, ok? Mas pronto, aconteceu, tiveram que abrir, desfazer o nó, tinha umas aderências lá dentro do intestino e pronto, eu fui operada e depois disso tive uma depressão, ok? A depressão é uma coisa muito chata, você não tem vontade de nada. Vai chover, faz sol, não faz diferença as coisas. Então, a gente tem que lidar com isso. E quando eu me dei conta de que as coisas estavam assim, afortunadamente, consegui dar a volta e graças a Deus, saí adiante. Mas, nessa época não existia CBD. Se existisse, eu teria tomado sem dúvida nenhuma. Igual que agora, quando estou ansiosa, sim, utilizo esse, ok? Gostaria que vocês, se fossem conhecer, vou deixar depois vou escrever aqui a página da Suleve e vou deixar um telefone de contato, porque se precisarem podem dizer que são meus pacientes, que efetivamente normalmente sempre existe alguma vantagem para os pacientes, porque, por exemplo, quando você recomenda, posso recomendar, não há nenhum estresse, mas podem dizer que são meus pacientes. Porque eu faço. E tem me ajudado imenso. Por quê? Porque processos de estresse são complicados. A gente fica muito estressado, fica preocupada com as coisas, horários que cumprir, coisas que cumprir, situações que fazer, umas situações bem, bem complexas. Então, Ondina, eu vou deixar aqui, acabo de dizer mesmo, aonde se pode comprar. Vou deixar um telefone de contato, que é como eu comprei com eles, eu comprei na página, e vou deixar um telefone de contato e a página, que podem entrar na página e pronto. Mas também podem ligar e falar no telefone sempre, provavelmente é mais fácil. É isso mesmo, a Kelly está comentando que quando ela fez o desmame do medicamento que ela fazia, ela foi tirando aos poucos e foi melhorando. Exatamente, é isso mesmo que tem que ser. E isso faz toda a diferença. Portanto, pode. A Vivi aqui pergunta uma coisa. Viviane está dizendo que se o CBD não pode ser usado concomitantemente com o antidepressivo. Claro que pode. Pode ser usado, sem dúvida nenhuma. Nós não precisamos tirar um para usar o outro. Podem usar sem dúvida nenhuma. E isso realmente ajuda. Por quê? Desses receptores dos canabinoides, dentro do nosso corpo, nós temos um monte. Tem descrito o CBD1, o 2, o 9. Até o 9 tem N, depois tem 11, tem não sei o quê. Tem uma quantidade enorme desses receptores e que ajudam efetivamente. Inclusive, tem alguns que têm estudos que falam do CBD diminuindo em depressão associado aos ômegas,
ok? Há estudos bem interessantes. Depois, há alguns que falam, inclusive, que há ajuda para manutenção de peso. Tenho aqui artigos científicos que falam justamente disso, que são para ajudar a diminuir a vontade de comer. E tem N estudos que estão sendo feitos cada vez mais utilizando o CBD. Pode ser uma maneira muito interessante. E sobretudo, Nanda, um beijinho, e sobretudo para tentar deixar esse tipo de medicamento desnecessário. O medicamento não é bom quando ele não é necessário. Quando há necessidade de fazer algum medicamento, eu tenho uma inflamação. Eu tenho que tomar um anti-inflamatório e muitas vezes resolve. Eu tenho uma infecção, eu tenho que tomar um antibiótico que vai me resolver. Mas, se eu não tenho efetivamente algo muito formal, muito profundo, para tomar efetivamente algum medicamento que tenha uma carga aqui importante, um psicotrópico importante, então não estou dizendo que as pessoas não vão se tratar. Não, muito pelo contrário, é o que eu acabo de dizer. O meu pai era psiquiatra e tratava as pessoas quando elas precisavam. Mas quando elas precisavam. Agora, Portugal tem um consumo de psicotrópicos altíssimo. Será que toda a gente aqui é deprimida com o sol maravilhoso que faz nesse país? Esse país aqui é fantástico para viver. Vou deixar meus ossos aqui. Eu adoro o Brasil. Viviane era minha amiga de infância e que me acompanha aqui. Nós fomos muito felizes. Só que esse país aqui é maravilhoso. Então, será que tem que estar toda a gente tomando antidepressivo? Qualquer coisa as pessoas tomam antidepressivo, qualquer coisa a pessoa toma ansiolítico? Sem assim uma questão realmente importante, ok? Se as coisas não funcionam e até que não funciona bem, ótimo, graças a Deus temos que ter ajuda. Mas às vezes a gente precisa fazer uma boa alimentação, às vezes a gente precisa fazer um bom exercício, às vezes a gente precisa ter uma companhia, ter com quem falar, ter com quem partilhar. E isso faz toda a diferença também. Não posso me refugiar simplesmente no medicamento. Então, essas situações, eu posso utilizar coisas que me ajudam, que funcionam, que esse é outro detalhe, mas que não me fazem dano. Não estou dizendo porque as pessoas agora vão se drogar. Eu nunca me droguei, a Viviane sabe. Nós não éramos dessas ondas, porque na nossa casa isso não acontecia. E meu pai, Deus o livre qualquer coisa, nem nunca fumei. Então, esse tipo não é por aí. Mas a pessoa que é exatamente estressada, eu acho que hoje em dia somos quase que todos, não é? Por quê? Porque nós levamos um ritmo e esse fato de trabalhar em casa, eu dou aulas na universidade em Leiria, que é longe. Eu nem sei como é que eu faço tudo que eu faço, sinceramente. Mas pronto, vamos dando conta do recado, não é? E claro que ficamos aqui efetivamente estressados com tudo. Mas aí a gente tem que aprender a lidar com o que é estresse, como é que se lida com estresse e esse tipo de situações que a gente pode efetivamente, até através de um elemento que é uma alternativa bastante interessante, que funciona bastante bem e a pessoa fica bastante melhor, ótimo! Muito melhor. E se eu posso fazer meu exercício e tomar e me hidratar bem, muitíssimo melhor. Exatamente. A Magali também está comentando uma coisa assim, que infelizmente a solução de muitos médicos de família é passar receitas de antidepressivos em vez de outras alternativas. E sabe por quê, Magali, acho eu? Porque daí você manda embora, dali 3 meses você vem buscar só outra receita e nem te perguntam para mais nada. Exatamente, aqui está comentando a Viviane que nós nunca fomos chegadas a essas coisas de drogas e na verdade é isso mesmo, não tenho vergonha nenhuma de dizer, não me sinto menos por não ter usado drogas, muito pelo contrário, me sinto que o meu fígado está direitinho por enquanto. Nós perdemos uma grande amiga por causa de drogas e foi uma perda muito, muito grande. Olha, tenho até aqui, eu até vou mostrar para vocês, tenho aqui uma coisa que eu fiz pela nossa amiga, que foi o Caminho de Santiago, e eu fiz para ela a Compostela, fiz o Caminho de Santiago e fiz a Compostela para ela. Eu vou até mostrar para vocês, porque é verdade, ela se chamava Svetlana e nós chamávamos ela de Lana. E aqui está a Compostela dela, a minha e a dela, tá aqui,
e é vicário por ela, por Svetlana Bittencourt. Então, será que vocês conseguiram ver? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a Compostela, essa aqui é a dela, vicário por Svetlana. Por quê? Porque ela já tinha, nesse momento, ela já tinha falecido. Então, ela é uma amiga muito querida, portanto, drogas zero. E eu acho que a grande vantagem desse tipo de elementos é a gente poder lidar com isso tudo. Então, buscar alternativas. E essas são alternativas muito boas. Eu tenho uma amiga que está a usar, amiga e paciente, que está a usar e me disse, Isa, eu não senti grande diferença. E então eu falei para ela, então você, em vez de utilizar meio goteiro, usa o goteiro completo. Porque isso acontece também. Ela é mais alta, é maior do que eu e realmente melhorou quando ela utilizou o goteiro completo. Ok? Então, essas são situações aqui que vale a pena a gente pensar e abrir um pouco, fazer um open mind aqui para, sinceramente, tomar um medicamento psicotrópico simplesmente porque aí eu não chateio o médico mais e não vou mais lá tantas vezes, eu acho que não é por aí. Volto e repito, os medicamentos são necessários e quando eles estão, eles nos ajudam e realmente funcionam, não é? Mas eu tenho que ter realmente um motivo para tal. Agora, simplesmente por A ou por B, ou porque a minha vida emocional não vai muito bem, ou porque eu estou sobrepesada e eu não consigo lidar muito bem com a minha situação, ou simplesmente por uma coisa ou outra, não. Buscaremos aqui alternativas e nós vamos tratar de alternativas que não nos façam mal e que ajudem essa questão da ansiedade, que nos altera absolutamente isso que eu acabo de falar. Então, quando eu comecei a falar com vocês a questão do fígado, e é por isso que a gente está aqui. Ai, adorei os corações, obrigada. Não é só pelo fato de que nós precisamos desintoxicar o corpo, emagrecer, ficar bonita, pôr biquíni, não sei o quê. Toda a gente gosta disso. Eu também gosto disso. No verão, o que nós queremos agora é tentar sair para fora, é tentar, sabe, fazer aqui liberar-se. Xinha, um beijinho para ti, que bom que estás aqui. Olha, depois assiste que tem coisas legais aqui, tá bem? Não sei se chegasse a ver, hoje nós estamos falando de ansiedade. Depois, se conseguir, assiste ela inteira. Então, o nosso objetivo é justamente trabalhar com a parte emocional de que essa ansiedade ou essas situações aqui que nos afetam toda essa cascata que influencia diretamente do ponto de vista bioquímico, o nosso corpo, que possa ser trabalhada, que possa ser orientada. Por quê? Porque quando eu tenho isso, essas cascatas pró-inflamatórias desenvolvem problemas. Quantas pessoas desenvolvem células de cancro? Células de cancro temos todos. Uns desenvolvem, outros não desenvolvem. Quanto mais estressados, mais gerar inflamação, mais problemas nós geramos, o corpo responde de uma forma pior. Então, por que não tentar melhorar toda essa situação em tudo que a gente pode, não é? Numa boa alimentação, no nosso exercício, tratando de evitar essas situações muito crônicas, evitar os empacotados, evitar a mistura. A pior mistura que tem é açúcar simples, bolachas, farináceos, esse tipo de açúcar simples e gorduras de má qualidade. Gorduras de má qualidade, nós estamos falando em gorduras dessas trans. Então, gorduras dessas, gorduras que são feitas de uma qualidade péssima. Evitem isso. Sabe uma coisa que é péssimo para a saúde? É essa quantidade de bolachas e coisas empacotadas que tem, além dos migrantes do próprio plástico que vai para o alimento, que ficam ali dentro, nós temos esses outros elementos. Então, a gordura de má qualidade, juntando com o açúcar puro ou açúcar simples, ok? Por exemplo, algumas bolachas são péssimas. Péssimas. E isso nos faz muito mal. Portanto, tentar eliminar esse tipo de situação já nos melhora completamente o panorama, já nos faz com que o organismo responda de uma forma mais adequada. E isso incide de forma, como a pescadinha no rabo, incide sobre os nossos estados, porque se eu me sinto mal, eu também fico irritada, eu também fico mais sensível e sensibilizada, inclusive
a intolerância de outros alimentos, há uma série de situações que a gente quer romper esse ciclo. Como é que se rompe esse ciclo? Fazendo uma alimentação melhor, liberando-se dessa quantidade até de medicamentos, que são xenobióticos, querendo ou não, melhorando a alimentação, fazendo algum tipo de exercício que eu possa ir botando para fora essa quantidade de elementos que eu tenho aqui e efetivamente trabalhando com essa parte da ansiedade. Então, o gerar ansiedade é aqui uma coisa que é natural, que nos acontece. O problema é quando essa ansiedade se cronifica e fica por muito tempo. Ansiedade e, vamos ler lá, o que é essa sensação de depressão, dessa tristeza e dessa coisa que pouco importa tudo, temos que tratar de fazer outras coisas. Então, fazer o exercício, liberar essas endorfinas e efetivamente buscar alternativas que sejam boas. Hoje em dia, eu acho que até, eu vou ver se eu consigo aqui uma foto, hoje em dia, olha Isabel, tem cremes de CBD, eu estou até à espera que chegue um, porque eu quero um para o rosto, porque tem excelente função, e a Suleve tem, e então existem cremes para dores, que funcionam muitíssimo bem. Outra coisa que é muito interessante com o CBD, só que para eu não me esquecer, eu tenho uma paciente que eu estive na casa dela e ela tinha um problema sério com um gatinho. E o gatinho tinha uma doença que ninguém dava jeito. Ela foi, na época não se conseguia o CBD de forma fácil, ela mandou trazer de fora e deu pro gatinho, o gatinho se curou do que tinha. Ninguém dava jeito no tal do gato. Inclusive disseram que pronto, que o gato não tinha solução nenhuma e que era um problema. Ela adora o seu gato. Eu vi o gato caminhando, saltando, andando para lá e para cá. Ótimo. Vi o gatinho doente e vi o gatinho bom. Fez um tratamento direitinho com o tal do CBD em pet. Sei que a Suleve também tem CBD para pet. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Que a ansiedade a gente tem que tratar. Por quê? Porque ela nos interfere do ponto de vista emocional e mental, aonde vai interferir diretamente do ponto de vista fisiológico nessa cascata de liberação vamos dizer, de citocinas, de elementos que são pró-inflamatórios no corpo e vão responder de forma má. A Carla me faz uma pergunta aqui, perdoem que eu me interrompa para ver a pergunta da Carla. Ela diz assim: as pessoas que são bariátricas têm mais tendência à depressão? Não é que quer dizer que não tenham mais tendência à depressão e depois da cirurgia, não. O que acontece é que há uma mudança corporal que a pessoa tem que entender e tem que atuar e tem que trabalhar. E às vezes é isso, porque eu tenho pacientes que muitas vezes dizem assim: doutora, eu nunca me vi magra. E será que eu vou gostar? Então, quando começam a emagrecer, às vezes se assustam. Vou lhes contar uma coisa aqui, que é algo muito pessoal, ok? Há uns bons anos atrás, eu era miúda, eu bati o nariz e ficou aqui um ossinho mais saliente do que o normal. E já era grande, já tinha 30 anos mais ou menos, já estava casada e tudo, eu fiz uma correção aqui, para melhorar, tentar diminuir um pouquinho, porque era mais grosso aqui. Vou lhes contar que me achava estranha. Não me conhecia, não me parecia eu. E levou umas boas semanas até que eu era eu. E que não mudava nada por ter feito uma pequena correção aqui. E se vem ainda, tem aí uma parte mais grossinha do osso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que isso nos dá susto. E às vezes a gente precisa lidar com essas sensações e com essas situações. E a bariátrica é um pouco isso. As pessoas, quando começam, têm muito volume corporal e emagreceram, engordaram, tem tendência a que a pele fique muito mais frouxa. E se for mulher, ainda pior. Então, tem que aprender a lidar com isso e ter paciência. Por quê? Porque há correções e se pode corrigir, claro que sim. Mas tem que também ter a mente aberta para efetivamente ver que se precisa fazer alguma coisa, pode-se fazer. E que às vezes isso não é que gere depressão, mas às vezes gera sensações de ansiedade mesmo
e mesmo podem ficar até deprimidas porque nunca se viram daquela situação. Então, por exemplo, aqui nós temos, que nos está a acompanhar aqui, uma paciente que é uma querida, que faz imenso exercício, que tinha muito peso e que é outra pessoa. Ela está fantástica e ela assumiu essa outra pessoa. É a Ondina, que está aqui conosco, e ela está fabulosa. Então, efetivamente, pode tratar-se disso, pode tratar de lidar com essas situações e tentar não ver isso de uma forma negativa. Deixa eu ver, aqui tem outra pergunta. Eu estou a mostrar, aqui tem uma pessoa que está nos seguir, que ela comenta que ela teve uma depressão, que tem uma depressão crônica e que desde que fez a cirurgia ela sente muito diferente, que sente melhor e que gostaria de tirar a medicação. E ela está perguntando o que eu estou a mostrar. Eu estou a mostrar o CBD, ok? CBD da Suleve, tá bem? E isso é outra coisa. Gostaria que, se vão procurar qualquer coisa, eu gosto desta marca. Igual que eu recomendo a proteína X, igual que eu recomendo alguns elementos, por exemplo, da FDC, que eu adoro, e a coenzima deles é fabulosa, e alguns elementos que eles têm, pronto, eu recomendo aquilo que eu faço, tá? Existem provavelmente muita coisa que está começando a aparecer no mercado, mas eu gosto desta marca. E não vão esquecer, porque é amarelinho assim, não vão esquecer. E é muito legal, a página deles se chama Suleve Wellness, ok? Então, efetivamente, é para ter aqui uma alma leve, uma situação aqui de mais de conforto. E isso é bem interessante. Então, o CBD, sim, pode ser um auxiliar para fazer essa transição que pode fazer. Agora, claro que tem que ter acompanhamento, e se seu médico lhe acompanha, tem que continuar o acompanhamento com o seu médico para ir diminuindo pouco a pouco. E claro que sim, se te sentes melhor, efetivamente deves deixar a medicação pouco a pouco, mas sempre falando com o seu médico se tem um tratamento já por longa data, ok? Mas que pode ser uma alternativa boa? Claro que sim, e vai fazer a cirurgia, vai mudar de vida, e vai ficar feliz e vai ter a sua autoestima melhor, e isso faz toda a diferença. E isso aqui é importantíssimo, que efetivamente, oi menina, aqui tá a Mônica, é efetivamente bem importante que tenham essa sensação. Claro que a cirurgia faz diferença, e faz diferença aqui, faz diferença aqui, faz diferença em todo o corpo. E claro que vão se sentir melhor, e por que não é ser o momento de deixar alguma medicação que não tenha mais necessidade de fazê-la? Por que não? Claro que sim, vão deixar aqui N coisas para trás. Então, a cirurgia pode ser um aspecto muito positivo, há alternativas para se fazer, sim. Volto e repito, não estou dizendo que quem faz um tratamento que simplesmente vá desistir do tratamento, nada disso. Vai continuar com o seu psiquiatra, vai continuar com o medicamento que está a fazer, só que se há necessidade de diminuir, por que não? As pessoas, quando fazem cirurgia, às vezes têm diabetes, e a cirurgia desaparece o diabetes. Tem hipertensão, e desaparece a hipertensão, e deixam de tomar os antihipertensivos. Não deixam de um dia para o outro, mas à medida que o peso diminui, o processo hidráulico no corpo, ou seja, já não precisa mandar sangue para tantos lados, que diminui o processo hidráulico. As pessoas deixam de fazer medicação. Então, tem que tomar vitamina o resto da vida. Lógico que tem que tomar vitamina o resto da vida, e outros suplementos e coisas boas. Mas vão deixar de tomar o antihipertensivo, o remédio para o colesterol, o remédio porque senão não funciona nada da sua vida, os antidepressivos, claro que sim. Então, essa sim é uma sensação boa e é algo positivo. Então, aqui a Mara está dizendo, ela desde que fez a cirurgia, sente que renasceu de novo. E é isso mesmo, Mara. É isso mesmo, é renascer de novo e ver as coisas de outro ponto de vista. E assumir e aceitar a nova Mara que vai aparecer. E se a Mara tem, que o braço ficou feio, pronto, depois resolve o braço é o de menos. O que importa é aqui, o que importa é o emocional, e que o vosso organismo vai se responder diferente do ponto de vista fisiológico. Por quê? Porque aquela sensação de incomodidade, de desconforto, de irritabilidade, de infelicidade, muitas vezes por ter um sobrepeso, toda gente que tem um sobrepeso vai comprar uma roupa e não serve, dá vontade de chorar? Claro que dá. Mas assim é assim. E isso dá, e é assim. Então, efetivamente,
modificar e utilizar coisas mais naturais, mais simples, mais práticas quando for necessário, ok? A Moni está dizendo aqui também que ela renasceu com 20 anos a menos. 20 anos a menos mesmo, e se sente uma menina, e é isso mesmo, e cada vez que a gente vê ela colocando as coisinhas lá, é muito legal, não é o peso que se perde, é a vida que se ganha, é isso mesmo, e as coisas diferentes das melhores coisas que podem fazer, então voltar a se curtir, voltar a se querer, voltar a estar feliz, voltar a ficar bem, troquem essas coisas quando puderem, sem dúvida nenhuma, e à medida que as coisas vão avançando e a gente fica triste por algumas coisas, se trabalha com essa ansiedade com outras. E, efetivamente, esse é um elemento que podem utilizar de maneira simples, sem problemas, sem sofrimento, sem pensar que é uma coisa que vai ficar dependente. Não depende de nada e ajuda imenso. A Moni está contando que ela já chorou em muito provador. E hoje ela chora de emoção entrar em uma calça número 38. Então, é um pouco essa a tônica que a gente quer, porque hoje em dia, a Moni ou a Mara, essas meninas que estão cá, que já estão a perder peso, essa cascata que a gente falou desses eventos pró-inflamatórios que elas tinham por ter o sobrepeso já desapareceram, ou começam a desaparecer, vamos ser honestas, isso aqui vem indo pouco a pouco. Então, o fato da gente estar aqui, de fazer essa semana de desintoxicação, não sei o que, é justamente para ajudar e assumir essas posturas e situações diferentes que a gente tem, ok? Então, eu não posso continuar aqui por muito mais tempo, porque ainda tenho que ver um pacientinho que foi operado, que é lá de Beja, e ainda vou fazer a consulta dele aqui online, porque faz muito pouquinho tempo e ele só vem na outra semana ainda para Lisboa, então vou fazer uma consulta online com ele, e ele tá um pouco à minha espera. Então é assim, eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu consigo... Olha, eu não... Ai, Vivi, você com 1,44 nem penses. Pode parar, faça o desafio. Se não fez ainda, se mete esses poucos dias que faltam. Eu te mando as coisas, mas tem que cuidar. E o próximo tem que entrar. Não senhora. Ela não era assim, ela era magrinha. Então, é assim, eu não posso aqui me adiantar. Hoje eu ficava falando com vocês... um monte, falaria com vocês mais meia hora, mais uma hora se pudesse, ok? Mas, então, tá a minha dica do CBD, tá bem? Vou deixar aqui, olha, deixa eu pôr aqui já a página deles, espera aí, a página, para que fique aqui já direitinho. E aí vocês têm a página certinha. Oi. Ficam com a página sulevan.com. Vou deixar aqui essa página e vou colocar aqui um telefone de contato. Eu tenho por aqui um telefone de contato que foi o que eu liguei. Então, eu falei pela página, mas depois falei com eles. Anotem aí, porque fica fácil para que possam conseguir. Esse é da melhor qualidade que há. E se vão fazer, busquem alguma coisa boa, ok? E eu queria mostrar para vocês, eu vou colocar lá, isso mesmo, boa ideia da Mônica, eu vou colocar lá depois também embaixo, para que fique ali tudo direitinho, e anotem, e liguem, e peçam, e podem dizer que fui eu que recomendei. Então, o de canela é ótimo, tá bem? O citrus eu não provei, eu tô louca para comprar o creme, porque já vamos ver com o creme colocado, já vamos ver, calma, tá bem? E então é assim, nós continuamos o nosso desafio, tá bem? Essa ansiedade que tem agora, por comer doce, já sabem o que vão fazer, tá lá dito algumas coisinhas, acho que a gente fala disso também amanhã, tem aí coisas pra gente fazer, continuem no desafio, firmes e fortes e focadas, são os 3 Fs, firme, forte e focado, ok? Isso aqui é bem importante.
Eu queria mostrar aqui a foto que eu tinha do creme. E eu queria mostrar, mas pronto, eu acho que eu vou deixar em suspense para o próximo dia, tá bem? Vamos ver se eu consigo assim a caixinha para mostrar aqui para vocês, vocês vão adorar. E vamos ver depois os resultados, tá bem? Vamos ver que eu vou fazer aqui o meu treino certinho de colocar o creme e vocês vão ver a diferença. Eu prometo não pôr filtro, que o meu telefone não tem filtro, não sei colocar essas coisas. Pronto, então é assim, vamos ficando por aqui. Quero que todos tratem de pensar sobre isso, de pensar que o seu emocional e o seu mental interferem no seu fisiológico. Por favor, não esqueçam disso. E cada vez que fiquem muito nervosas por aí, pensem, cascata de inflamatórios, nada disso. Eu vou pensar outra coisa, vou respirar fundo, vou tomar o meu CBD e vou ficar numa boa para não ter esse tipo de situações, tá bem? Então, continuamos aqui, continuamos focados no nosso desafio e vamos falando na próxima terça-feira, temos outro live e no domingo não percam a live do desafio. Eu prometo que vocês vão gostar, eu prometo, tá bem? Estamos juntas todas e todos, vamos continuar aqui no Pé na Relva também ajuda, sim senhor, isso mesmo. E chutar o pau da barraca também ajuda, mas antes de chutar o pé na barraca, vamos tomar aí um CBD para não fazer o esparramo muito grande, né? E resolver as coisas. Meus queridos, muito obrigado por estarem aqui, ok? Comigo. Vou deixar ali os detalhes da Suleve, vou deixar também o telefone e a página. E na próxima terça-feira nós temos mais outro assunto que continuamos aqui. E vamos, no domingo, temos a live, que vai ser às 7 da noite também, às 7 da tarde em Portugal. Eu sei que o horário é meio cedo agora para o verão, mas pronto, tem que ser assim. E não percam, porque vão gostar, tá bem? Cristina, veja aí gravado, que vai ficar gravado, que vai ser bom. Tá bem? A gente começa falando para que as pessoas entendam o porquê que é importante a gente cuidar dessa nossa situação de ansiedade, essa situação assim que nos afeta muito. Veja aí e a gente vai continuar aqui. Então, um grande beijinho para todos. Depois eu vou fazer uns inquéritos lá e a gente depois conta os resultados, que isso faz parte também para que vocês participem e participem de tudo. Tá bem? Um beijo bem, bem grande. Exatamente, acho que no domingo é para ficar em casa por causa dessa situação de Covid, que agora tá um pouco grave. Então ficam lá para ver o nosso live às 7. Vocês vão gostar, eu prometo, ok? Não vão se arrepender, isso eu tenho certeza. Muito obrigado para todos. 10 minutos aqui de abuso, mas eu acho que foi positivo. Tá bem? Meu beijinho a todos, muito obrigada e continuamos aqui com os 3 Fs, focados, firmes e fortes. Até. Tchau.